Olá vocês, tudo bem, queridos estudantes do estado de São Paulo e de todas as regiões do mundo, de outros planetas, outras galáxias. Bem-vindos a mais uma aula do Observatório da Imprensa Internacional. Eu sou o professor Mauro Marcel e este é o itinerário aprofundamento hashtag Se Liga na Mídia. Para ficar tudo organizado, está aqui na tela, tudo bonitinho, organizado, olha só, tá aí, ó. Observatório da Imprensa Internacional, esta é a atividade 4, é a introdução 2, no caso, né? Retomando parte 2. Eu sou o professor Mauro Marcel, se liga na mídia, o nosso itinerário. A unidade curricular, é importante isso, tá? Tá na mídia, tá no mundo. O componente tá aqui, o observatório. Não estou sozinho, temos o laboratório de produção jornalística, o observatório, que somos nós, jornalismo e inclusão nos esportes, criação e comunicação publicitária. O objetivo da aula de agora, que envolve processos criativos, é retomar elementos das atividades 1, 2 e 3 para direcionar a produção do Observatório da Imprensa Internacional. Vamos lá! Funciona assim, gente. Eu acho que já dei essa metáfora em algum momento, se não, eu uso a metáfora agora, porque eu adoro usar metáfora de futebol. Funciona assim. A gente está num jogo e às vezes a gente percebe que também é aquela confusão, jogo de futebol. Aquela confusão, zagueiro atacando, lateral esquerda na lateral direita, meio campo defendendo no gol. Peraí, o que faz o camisa 10? Ele coloca a bola no chão, observa qual é a confusão, para o jogo, reflete e avança. Este é o momento que fazemos isso, nessa atividade 4. Estamos fazendo o quê? Estamos retomando elementos. Aliás, é a segunda retomada, tá aqui, ó, olha só. Retomando, parte 1. Lá, conversamos nesta aula com a professora Fabiana, ela veio aqui nos ajudando nesse momento. E retomando parte 2, é isso aqui que nós estamos tratando. Certo? Então, por que estamos fazendo isso? Porque o objetivo aqui é que a gente avance para a produção do seu Observatório de Imprensa Internacional. Partindo de um organizador visual, a gente organiza direitinho, aprende a fazer isso, a gente vai falar muito mais sobre isso, como organizar direitinho, vamos dar elementos e tal. A gente já falou sobre isso na aula anterior, né? A Fabiana ajudou a gente. Vocês podem fazer um mapa mental, colocar elementos, colocar figuras, imagens. Faça o seguinte, a aula de hoje é uma aula em que a gente vai estar retomando alguns elementos. Então, se por algum acaso você se sentir à vontade para avançar daqui adiante, acompanhando nossa aula, claro, lembre, essa aula é importante. Você segue adiante. Ou você pode fazer uma outra coisa, que é o quê? Revisitar as aulas anteriores da atividade 1, 2 e 3. Lembrando que essa é a atividade 4. Antes de avançar, nós estamos olhando. Ou avise seu amigo. Olha, o professor Mauro está fazendo o quê? Ele está retomando alguns elementos. Então, avisa os amigos a virem até aqui para a gente retomar. Então, sem mais delongas, o que falamos nessa atividade? Vamos apontar agora de maneira muito mais, vou chamar de superficial, porque a gente está retomando, tá certo? Então, perguntamos na atividade 2 ou 3, não me engano, não me lembro direito, mas falamos sobre isso. Quais são os suportes tradicionais da notícia? Nós temos aqui, ó, acompanha comigo na imagem, o rádio, tá certo? Que é tradicionalíssimo. A imprensa escrita, mais tradicional ainda, e a TV, que passou a ser tradicional depois de um certo tempo, né? Mas que ela terminou o século XX dominando o espectro da notícia, mas que hoje já não podemos mais considerá-la tão dominadora, já que há outros elementos, né? A internet chegou e deu mais agilidade. Notem uma coisa, o rádio, ele traz a notícia quase que automaticamente. Aconteceu, alguém com um aparelho celular hoje pode trazer a notícia automaticamente, sem imagem, sem tratamento. O texto, há necessidade do tratamento dado ao texto. A notícia impressa no jornal é sempre a notícia de ontem, né? E a TV, há necessidade de tratar a imagem. Volta para mim, por exemplo, volta para cá rapidão. Olha só, esta imagem para chegar até você teve que vir através de câmeras. Quer ver? Olha só, não é jogado. Eu tô aqui com você, agora eu tô aqui, quer ver? Olha só, quer ver? Traz para cá, vem para cá, imagem. Olha só, não tá vindo. Gente, André, para cá, olha só. 3, aqui, veio. Viu? Olha só. Há um tratamento da notícia. Agora eu volto para lá, quer ver? Volto para aí. Valeu, obrigado. Olha só. O que acontece? Quando algo é televisionado, algo vem para a câmera, dá mais trabalho. Ou seja,
eu estou falando isso para dizer para vocês que cada mídia tem a sua especificidade, a sua dinâmica. A internet é muito mais dinâmica. Então, quando a gente fala de veículos, suportes tradicionais de notícia, a gente trata dessa dinâmica que está aqui, certo? Hoje existem outras dinâmicas que envolvem internet, envolvem redes sociais, envolvem outras coisas, tá bom? Falamos muito sobre isso na aula anterior. Mas também temos a mídia alternativa. Vamos relembrar na tela. Mídia alternativa. A mídia alternativa, também conhecida como mídia contra-hegemônica, mas não independente, é o conjunto dos veículos de comunicação que se contrapõe a uma hegemonia ou posição política dominante, e, em alguns casos, repressora. A imprensa alternativa faz parte da mídia alternativa, sendo sua vertente de mídia impressa. Os diversos núcleos de produção de mídia alternativa são uma força relevante das novas formas de comunicação que vêm se constituindo. Partindo da insatisfação com as mídias corporativas, que segundo alguns seriam comprometidas com os interesses do capital, esses movimentos visam oferecer uma outra maneira de pensar a função transgressiva da comunicação, sendo tudo feito com um aparato técnico mínimo e custos irrisórios. Seus principais veículos de comunicação são a internet, as rádios comunitárias, os jornais de baixa circulação e os fanzines. Bom, o que é uma mídia alternativa? É aquela mídia que não se preocupa muito com o aparato técnico, desde que ela alcance o objetivo que é informar. Por exemplo, eu brinquei com vocês agora há pouco sobre a quantidade de câmeras que eu tenho aqui. Na verdade, a gente tem 3 câmeras aqui no estúdio, eu tenho uma aqui, tem outra aqui, tem uma aqui, a gente vai, ou seja, e há um tratamento dado à informação. Ou seja, há várias câmeras aqui, há a informação, há o trabalho, há a roteirização, tem direção aqui, tem iluminação, tem produção, tem tudo isso. Aqui, embora seja uma alternativa para a sua educação, aqui ainda é o Estado, aqui ainda é a escola pública, né? Nós não estamos falando de imprensa, mas se nós fôssemos um jornal, aqui seria a mídia hegemônica, porque nós temos um discurso que é o discurso que abarca muita gente. Agora, vamos lá. A mídia alternativa, segundo a nossa definição, ela prima mais pela informação do que pelo aparato. Então, por exemplo, ela circula através de fanzines. O que é fanzine? É uma produção impressa pelo próprio produtor da notícia. Olha que bacana. Se eu fosse um jornalista alternativo, eu faria o quê? Eu escreveria a notícia e eu mesmo imprimiria a notícia e entregaria para os leitores. Isso funciona muito onde? Em comunidades, em cidades pequenas, né? E essa imprensa alternativa, às vezes, chega a ser comunitária, porque para ela sobreviver, ela precisa ter financiamento. E, às vezes, né, elas precisam de auxílio, do dono da padaria, do dono da farmácia, que dá um dinheirinho ali e anuncia, né? E aí, bom, para ter informação relevante, é preciso que converse com as pessoas. Então, às vezes, aquelas notícias, elas tratam, olha, tá precisando de emprego em tal lugar, tem gente contratando, precisa, tem um buraco na rua, precisa tampar aquele buraco, está faltando saneamento básico em tal lugar, o hospital às vezes não tem médico, então a alternativa beira o comunitário, tá bom? Estamos retomando, então, volte nas aulas que tratamos mais a fundo isso, mas a ideia é essa, a alternativa é porque ela não é hegemônica. Lembrando que não é porque é hegemônica que ela é opressora. Não, ela é hegemônica. É preciso que tenha, vou falar hegemônica, vou falar uma mídia grande, porque isso quer dizer que você tem informação disponível. Você tem lá o canal de informação A, B, C, D, grandioso, megacorporações, é legal. Só que lembre-se, liberdade de imprensa também é variedade de informação. Então é bom se informar por eles, mas é bom procurar canais alternativos, canais comunitários, algum canal que informe na tua casa. E quando eu falo de impressão, a imprensa não é só impressa, pode ser também sites de notícias, né, que circulam nas comunidades, nas cidades pequenas, né, até nas metrópoles, né, mas que funcionam de maneira localizada, tá bom? Vamos lá então. Agora, pensando de maneira grandiosa, discutimos também isso. Quais são as pautas na mídia tradicional internacional? Olha só, pensando hoje,
né? Quais são as pautas na mídia internacional no dia de hoje? E então, por que é importante esse debate? Eu não vou falar sobre o que está sendo discutido nas pautas, né? Mas o importante é a gente pensar o seguinte: quem escolhe essas pautas? Quem decide o que vai ser discutido? Quem decide o que vai estar sendo debatido nas pautas? Porque a gente pensa assim, olha, estão falando a respeito de tal assunto. Bom, qual é a relevância disso para o meu cotidiano? Então pensem a respeito disso. Olha, estão discutindo a compra de um banco por outro banco, estão discutindo as ações de tal corporação, estão discutindo a estatização, a privatização, estão discutindo, sei lá, o envolvimento de tal artista com tal artista, né? Estão envolvendo o prêmio de cinema, o lançamento de um filme, de uma peça de teatro. Então, o que é pauta hoje? Então, eu recomendo que você faça esse exercício. Eu sempre peço para vocês que façam esse exercício e vão descobrir o que está sendo discutido naqueles jornais que já conversamos a respeito. The New York Times, né, Los Angeles Times, Washington Post, né, os jornais do mundo inteiro, os jornais da Austrália, da Irlanda. Pesquisem o que é a pauta. E esta perguntinha para vocês, olha só. Quais são os principais temas ou assuntos em pauta na agenda global? Aí, bota para mim, por favor. Eu vou falar para vocês assim, quais são os principais temas? A gente falou sobre isso. Os principais temas envolvem multiculturalismo, meio ambiente, combate à pobreza, uma cultura de paz. Aí, esse exercício é importante. Vá até o Jornal Internacional, que é o nosso foco aqui, né? Observatório da Imprensa Internacional, e pesquise assim. Vá nessa pergunta, tá? Vá nessa pergunta aqui. Vá nessa pergunta. Quais são os principais temas e assuntos? Ó, sei lá, meio ambiente. Investigue os jornais pensando como é que eles estão tratando esse tema. Como é que eles estão tratando... Aliás, eles estão tratando esse tema? É pauta para eles? Sei lá, vamos falar assim, olha, combate à pobreza. É um dos temas da agenda global. Tá certo? Uma agenda da ONU, importantíssima, de combate à desigualdade social no mundo inteiro, de melhoria do mundo, de melhoria das relações humanas. Combate à pobreza. Como é que esse tema está sendo discutido e debatido, tá, nas pautas dos jornais mundiais? Você consegue encontrar combate à pobreza, né? Cultura da paz. Você consegue encontrar combate à miséria, combate à fome, você consegue encontrar lá. Tecnologia para a paz. Você consegue encontrar esse tema nos jornais, nas pautas. Então é importante, porque a gente vê para onde os jornais estão caminhando, tá certo? Então, fazer um observatório de imprensa internacional é mais do que, olha, estão discutindo isso. Por exemplo, está na pauta de hoje que, sei lá, vou inventar uma notícia aqui, que, sei lá, o Haiti está entrando para tal, sei lá, para tal órgão da ONU, o Haiti. É um assunto. Aí você leu isso onde? Eu li num jornal de Los Angeles, também li no jornal de Londres, também li no jornal da Austrália. Opa, essa notícia, estou inventando aqui agora, tá? Essa notícia que você leu em diversos jornais é uma notícia importante, você leu em diversos jornais. Então, se você leu, você encontrou uma notícia relevante que está sendo discutida em vários jornais. Agora pensa, como essa notícia dialoga com os assuntos da agenda global, que é aquela agenda que a gente falou, a Agenda 2030, que fala sobre combate à miséria, combate à pobreza, combate, sei lá, à cultura de paz, tecnologia, saúde. Como é que discute? Aí você está debatendo, você está, nossa... né? Outra questão, como é que esse assunto dialoga com a minha realidade? Outra questão, como é que esse assunto dialoga com a juventude? Porque, estou falando com vocês, nosso público é um público de ensino médio, pessoas entre 15, 16, 17 anos. Tá? Bom, se você é curioso, está por aqui, talvez você tenha menos, talvez mais, mas a ideia é essa. Como é que esse assunto conversa com a sua realidade, com a sua cultura? Tá bom? Beleza? Seguindo, voltamos.
qual é a função social de um observatório de imprensa? Então, olha, lembrando, essa pergunta, sempre estou voltando nela, ela é muito importante, a função social de um observatório de imprensa. Vou voltar a falar o que eu sempre falo quando toco nesse assunto com vocês. Gente, se você diz que a escola... Pode voltar para mim. Se você diz que a escola não tem objetivo nenhum, eu até posso debater com você, eu posso até aceitar que você, com um argumento ou outro, me convença de que, olha, legal, bacana, tá, vamos discutir. Agora, você dizer que pensar um observatório de imprensa, não atende a uma determinada demanda da sua realidade, olha, não é. Porque pensar como as notícias chegam até você e questionar, comparar, ver o que é verdade e o que não é verdade, ver os interesses, as ideologias por trás de cada uma das informações, buscando a verdade, gente, isso não é um assunto para ficar na escola, isso não é um assunto para ficar restrito a certos grupos, isso é um assunto de interesse de todos, de interesse global. Portanto, qual é a função social de um observatório de imprensa? Bom, é melhorar o mundo, melhorar as relações entre as pessoas e as informações e as notícias, certo? Adiante. E vamos falar de retomar alguns assuntos que tratamos nas últimas aulas, né, sobre o que conversamos, sobre cidadania digital. Cidadania digital. O que é cidadania digital? Cidadania digital é você saber ser um cidadão nas redes. Que óbvio. Não é tão óbvio, não. É você saber se organizar, saber seus direitos e seus deveres. Saber que você não tem anonimato na rede, tá certo? Aquilo que você faz na rede social, aquilo que você faz na internet, aquilo que você faz, deixa um rastro. Deixa um rastro e tem consequências para você e para os outros. E olha, a gente tem que ter responsabilidade. Cidadania digital faz parte do que a gente entende hoje como fazer parte do que é ser um cidadão. Por exemplo, eu quando saio na rua, eu sei que faz bem, é saudável, é legal não jogar lixo no chão, porque é o mínimo de civilidade. Olha, por que eu deixo bagunça pelo caminho na internet? Eu não xingo um estranho na rua, porque eu vou insultar alguém na internet. Eu não pratico bullying com um estranho, com um conhecido, com ninguém. Por que a internet mobiliza isso? Tá bom? Então, inclusive nos comentários, inclusive no compartilhamento. Eu não sou fofoqueiro, não. Nossa, eu odeio conversinha. Mas na rede social você fica compartilhando coisa, é fofoca. E aí vira fake news, e aí agride, aí insulta, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Cidadania digital, tá? Mas fake news. Fake news. Conversamos bastante sobre isso também. Gente, fake news, vamos traduzi-la como notícia falsa? Sim. Mas não é só notícia falsa. É um fenômeno que, se traduzido, perde a força. Por exemplo, se eu uso uma notícia, se eu passo uma notícia errada, se eu acredito em algo errado, na minha vida aqui, eu vou ser enganado por mim. Agora, se eu leio algo, sei lá, uma notícia que envolve multidões, ou que envolve uma pessoa só, e eu não tenho certeza daquilo, e eu publico, e aquela publicação ela passa para outra, para uma multidão de pessoas, gente, esta notícia, ela vira o que a gente chama de fake news, que é o quê? Que é o fenômeno que é contemporâneo da divulgação e propagação, impacto da mentira noticiada para milhares, milhões de pessoas. Gente, isso, olha, assim, afeta governos, afeta empresas, afeta pessoas, afeta de uma maneira que a gente não consegue controlar. E por não conseguir controlar uma notícia falsa depois de lançada, a gente fala reparar os danos. E reparar os danos é quase você tentar curar as feridas. E depois que você cura as feridas, deixa cicatrizes e às vezes ficam eternos em pessoas. Então, olha, a ideia é que a gente, tome cuidado com o que a gente publica. Já falamos sobre isso, então, adiante. Manipulação de informação. Manipulação de informação. São fenômenos que a gente vem abordando aqui na nossa aula. O que é manipulação de informação? É assim. Quer ver uma coisa meio bacana? Eu posso dizer muitas mentiras falando só as verdades, ou escondendo algumas coisas. Por exemplo, você lê lá um artigo de opinião que tem, sei lá, 30 páginas. E um artigo de opinião, 30 páginas, não, 30 linhas,
30 páginas é um artigo grande, né? É 30 linhas. E nesse artigo, você nas 30 linhas, você percebe que no meio, o autor, ele dá uma informação polêmica. Um contra-argumento. Por quê? Aquele contra-argumento, ele está utilizando ali, ele está escrevendo para falar, olha, porém não é isso. Eu penso assim, quem pensa o contrário de mim, pensa isso. Eu penso o oposto disso. Mas lá no meio, ele escreve, e é a autoria dele, algo que ele não acredita, apenas para rebater. Um exemplo de manipulação de informação é você extrair esse trecho e colocar, olha só o que esse cara pensa. Você está manipulando a informação. Porque ele disse aquilo, mas ele disse aquilo num contexto. Olha, ele é preconceituoso, olha como ele é isso, ele é aquilo, ele é aquele outro, olha só, ele apoia a tal pessoa, olha... Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E tanto quanto não fazer, isso significa ler direito, ler adequadamente, quando for citar completamente, contextualizar tudo, quanto não fazer, quanto na hora de ler, buscar, olha, peraí, vou buscar o contexto dessa informação, vou buscar onde é que funciona, tá certo? Esse é um trabalho de leitura que dá trabalho, que é complicado, tá? Mas, reprodução de discursos de ódio. Reprodução de discursos de ódio. Então, gente, o que é um discurso de ódio? É um discurso que fomenta ódio, é um discurso que fomenta agressividade. É assim, quando eu pego um texto na internet, eu fico pensando, qual é o objetivo desse texto? Para que serve esse texto? Quando esse texto não tem outro objetivo, senão agredir, insultar, é complicado. Tem uma tia minha que ela sempre fala para mim assim, olha, Mauro, toma cuidado com críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Porque tem coisas que só vêm para destruir, tá? Então eu tenho que tomar cuidado com isso, porque a gente nunca sabe qual é a dor do outro. Olha, assim, parece que é o óbvio, mas não é o óbvio. Às vezes a gente está fechado na nossa casa, ligou o computador e a gente coloca lá uma frase, às vezes aquela frase ela ofende, a gente nem percebe. Então, tomar cuidado antes de reproduzir qualquer coisa, pensar em qual será o impacto disso para as pessoas, tá bom? Radicalismos, né? Ou seja, extremo isso, extremo aquilo, então tomar cuidado com isso. Mas, cultura do cancelamento, discutimos muito isso também. Até onde vai? Discutiu-se muito isso em 2021, né, por conta daquele programa de TV. Mas a gente tem que pensar, olha, quais são os impactos na sociedade de a gente não ter liberdade de sermos nós mesmos com medo de que as pessoas nos virem a cara. Aí outra coisa, nós temos liberdade de falar tudo na internet, falar tudo a qualquer momento, tem discursos que são criminosos, conforme eu estou falando aqui, ou seja, a gente quando pensa que a gente é livre para poder falar qualquer coisa, olha, você é livre para poder falar qualquer coisa, desde que essa coisa não seja crime, certo? Desde que não seja errado. Por isso que tem que ter ética, por isso que é preciso ter essa cidadania digital, certo? Mas, reprodução de discurso de ódio, aqui ó, cyberbullying, aquele bullying na rede social. Cultura do dar um like, olha só que bacana, né? A gente sempre tenta agradar as pessoas para poder, né? Tem até um termo para isso, né? Que fala que é biscoitar, né? Tipo, você querer um cookie, você querer sempre algo para você, colocar uma imagem para você ganhar um like, colocar um discurso para, olha, eu vou escrever isso porque as pessoas vão gostar de mim, né? Então, tomar cuidado com isso aí, porque às vezes a gente perde a identidade por conta da busca por valorização, por validamento do outro. Tem o Clóvis de Barros fala muito isso. Clóvis de Barros é um professor da USP, acho que ele está aposentado, que ele fala muito isso, que a gente tem que tomar cuidado para não ser escravo do outro, escravizado pelo outro. Quando é que a gente é escravizado pelo outro? Quando a gente tem as nossas ações pautadas na validação que o outro nos dá. Então, se para eu falar alguma coisa eu preciso da autorização de alguém, então, de certa forma, minhas ações pertencem àquela pessoa. Então, eu não sou livre. Tudo que eu faço depende da validação de outro, certo? Então, tomar cuidado com essa cultura de dar um like, tá bom? E bots que são bots, né? Lembram quando a gente falou sobre isso? Bots
são aqueles robozinhos que eles dão respostas prontas para a gente na internet e às vezes eles dão informações legais, ajudam. Por exemplo, eu sei de um site, acho que o TSE, ele preparou um bot que ele vai lançar no WhatsApp, aplicativo, ele vai lançar informações legais sobre oficiais sobre a eleição. Isso é bacana. Agora, às vezes, os bots são preparados para divulgar notícia falsa. Isso aí é complicado. A gente entra lá naquele grupo lá da rede social e está recheado de bots. Ou então, aquela pessoa que está com, sei lá, 1 milhão de seguidores, só que é tudo errado, tudo montagem, tudo robô e não tem nenhum de verdade. A gente pensa que aquela pessoa é influente, nossa, quando vai ver, não tem nada, porque é tudo mentira. Então a gente tem que duvidar sempre de tudo, principalmente do que nos vier através da internet. Claro, tem que ter constatação, pesquisar. Por isso, temos que fazer o quê? Aqui, a informação mais importante que vocês vão rever hoje. Fazer leitura lateral. O que é uma leitura lateral? Agora é a coisa. Vamos lá. Eu separei todo esse momento aqui para poder falar sobre isso. Leitura lateral. O que é a leitura lateral? Leitura lateral é o oposto de você ler de maneira errada na internet. Eu não falei nada, né? Então é assim. Quando você vai na internet, você pesquisa um assunto. Por exemplo, Observatório de Imprensa. Aí você acha um site. Aí você acha lá um link e acha lá internacional e clica internacional. Abriu outro site. Aí você nesse outro site você achou assim, sei lá, Observatório e clica outro site. Aí você clica, sei lá, Mauro, outro site. Você percebeu o que está acontecendo? Você está entrando sempre no caminho que o primeiro site está propondo. Isso não é legal. Não é legal, porque você acabou entrando numa rede de informações fechada. O que é fazer leitura lateral? É você buscar uma aba diferente daquela. Por exemplo, você está sabendo que teve um terremoto em tal país. Se você entrar num site de informação, você vai clicando links, você a partir daquele site, você vai ter informações dentro daquilo. O que seria legal? Que você abrisse uma outra aba independente e pesquisasse de novo em outro site. Aí você vai tendo outra informação. Aí você vai até vir para cá, você vai outro site, outro link, outro site, outro link, outro link. Você vai fazendo uma leitura lateral, não uma leitura linkada. Ou seja, você sai da bolha quando você faz uma leitura lateral. Ou seja, quando pesquisar sobre algum assunto, vai nos links, tal, bacana, mas saia dessa rede de links e vá para outra coisa, porque aí você está num único site, aí um link vai validando a informação do outro, você, nossa, então é verdade. Calma lá, sai dessa bolha, entra em outra bolha, não sei, entra em outra leitura e vai fazendo a leitura lateral, indo para o lado, aprofunda, para o lado, aprofunda, para o lado, aprofunda. Aí eu estou até saindo daqui da rede, do quadro, me xingo, ou seja, não sai da informação, beleza? Certo? Vamos lá então. Como organizar todas as informações acessando tudo de forma fácil? Como elaborar um organizador visual? Ou seja, falamos na aula anterior. Você faz o quê? Quer ver? Fica na tela. Você pega lá uma informação aqui, puxa um elemento daqui, ó. Essa informação foi do site X. Essa informação foi do site X. Eu peguei um outro aqui de um outro. Estou fazendo leitura lateral, tá certo? De um outro. Aqui é do Y, tá certo? Aqui a informação do Y. Aí você, olha, essa informação aqui está no X e está no Y. Então, olha só. Então, ela está aqui e está aqui. Então, ela é a informação principal. Organiza visualmente. Aqui ficou feio pra caramba, tá? Aqui desse jeito, claro, vai ficar feio. Mas você faz bonitinho, tá bom? É isso. Qual uma mídia hegemônica costuma tratar temas ligados às minorias sem tanta representatividade? Volta para mim. Falamos sobre representatividade numa aula muito bacana, sobre como a gente pode colaborar para que as pessoas se sintam representadas. E uma das formas das pessoas se sentirem representadas é como ter variedade de informação. Informações tanto na mídia hegemônica, como na mídia alternativa, como na mídia comunitária.
Esta foi a nossa retomada, o que aprendemos hoje. Hoje nós retomamos elementos das atividades 1, 2 e 3 para direcionar a produção do nosso Observatório da Imprensa Internacional. O que vem por aí, o projeto do nosso observatório. Foi um prazer falar com vocês aqui hoje, então até mais, valeu pela revisão, nos vemos, tchau!